Então, tu já deve ter ouvido falar de The Legend of Zelda. Quer dizer, por mais que exista uma pequena possibilidade de algum de vocês que estão assistindo nunca terem ouvido falar desse nome, eu tenho certeza de que tu deve ter visto alguma referência ou meme envolvendo um garoto mudo com orelhas de elfo e que se veste como Peter Pan. The Legend of Zelda, ou TLOSH, é uma das franquias mais importantes para a indústria dos videogames por ter cumprido um papel muito importante em momentos específicos da história. E isso não sou eu dizendo, existem diversos artigos especializados que costumam apontar essa série de jogos como um dos mais importantes exemplos a serem seguidos por outras empresas. E isso tudo pela incrível capacidade da franquia em conseguir se reinventar de formas inovadoras com o passar dos anos. Não de forma técnica ou gráfica, mas como espírito em si. É só comparar com outras franquias tão populares quanto, como Call of Duty. Esse jogo aqui não é extremamente diferente desse aqui, mas se tu for olhar para o outro lado, esse jogo aqui, com esse aqui e esse aqui, é possível se notar uma diferença absurda em conceito, porém mesmo assim é bem fácil conseguir identificar de que série cada um desses jogos pertence. É claro que tanta liberdade criativa em cada um desses jogos acaba gerando uma dificuldade absurda em conseguir organizar a série em uma linha do tempo, porém não é à toa que uma das teorias mais aceitas pela comunidade seja a enorme possibilidade de que os links de cada um desses jogos não se tratam do mesmo personagem, mas sim reencarnações que surgem em diferentes eras para cumprir um objetivo. E ok, eu sei que eu acabei perdendo completamente a linha do ponto que eu queria chegar, mas eu não pude deixar de ficar extremamente fascinado com quanto a franquia mudou com o passar dos anos, e até hoje eu consigo me lembrar do meu primeiro choque de realidade com relação a essas mudanças. Como vocês devem ter plena noção, eu não sou lá muito jovem, e também não sou muito novo, então meu primeiro contato com muitos jogos lançados diretamente para o Nintendo 64 foram os que eu conseguia baixar em sites de emulador. Foi aí que eu pude ter uma relação mais direta com o Super Mario 64, o GoldenEye e principalmente Ocarina of Time. Esse último deve ter sido o jogo que eu mais perdi tempo da minha pré-adolescência. A gameplay confortável, as músicas incríveis e todo o conceito de viagem no tempo para prosseguir com a história foram demais para minha cabeça na época. Eu até já tinha jogado outros The Legend of Zelda antes, como por exemplo o primeiro que foi lançado no Nintendinho e o A Link to the Past, do Super Nintendo. Mas nenhum desses explodiu tanto a minha cabeça como o Ocarina. Até hoje eu tenho completa certeza de que o Link ficou com algum vestígio de estresse pós-traumático depois de ter que lutar com essa bosta aí. Com isso fica claro que esse jogo me marcou profundamente, e apesar desse momento extremamente bizarro, o jogo inteiro desenvolve um clima épico, como se tu estivesse vivenciando uma lenda de herói mesmo. E foi com esse mindset que eu baixei o Majora's Mask. E... bem... eu me deparei com uma narrativa de fim do mundo que incentiva a urgência ao mesmo tempo que tu precisa se envolver em ajudar outros personagens com histórias extremamente tristes e até mesmo mórbidas. E eu nem quero entrar em detalhes do quanto o vendedor de máscara simplesmente me fez fechar o Project 64 e nunca mais tocar no jogo novamente. Sim, eu fiquei tão assustado com toda a atmosfera do jogo a ponto de nunca ter jogado ele adequadamente até hoje. Porém, ironicamente, se não fosse por ter conhecido e ficado tão assustado com esse jogo, eu nunca teria conhecido o ARG responsável por me fazer interessar ainda mais por esse tipo de tema, e no caso é o culto das Moon Children, também conhecido como Bang Drowned. Essa história ficou extremamente popular na internet, popular o suficiente para ser considerada um dos principais pilares do universo das creepypastas. E não é por um mau motivo, essa história é extremamente longa, além de possuir diversas versões que são canônicas no seu próprio jeito, e envolver uma clássica narrativa de jogo possuído, que apesar de ser bem clichê hoje em dia, na época era algo relativamente novo. E não vem falar de clichê aqui, é só ver o quanto o Analog Horrors acabam seguindo um clichêzinho aqui e ali, e nós não vamos nem falar dos clichês envolvendo animatronics possuídos. Como eu disse, a história é muito popular e existem muitos vídeos cobrindo ela por aí, porém pouquíssimos chegam a cobrir com detalhes os outros arcos criados pelo G do Zabel, que acabaram se estendendo em um enorme arco interessantíssimo. Por causa disso, a gente vai cobrir absolutamente toda a mídia que existia envolvendo essa história, incluindo as atualizações que surgiram recentemente. Sim, eu sei que um carinha meio grande fez um vídeo com uma teoria bem interessante, só que o que importa é a jornada, e essa jornada vai ser bem longa e muito, mas muito estranha.
Tecnicamente, toda essa pataquada começa em uma postagem feita no fórum paranormal do 4chan no dia 7 de setembro de 2010 por um usuário chamado JDoZable, onde ele pede ajuda de alguém chamado /x/ com um problema que aparentemente estava ameaçando seu próprio bem-estar. Essa parte da história é bem conhecida, principalmente por ter sido usada e modificada de tantas formas que acabou virando apenas uma creepypasta barata. No entanto, a gente vai dar uma olhadinha na versão original postada, para que a gente tenha uma boa noção do ponto de vista mais fiel que o JDoZable planejou na época. Então, com isso, a gente vai começar o primeiro arco, que se chama O Cartucho Assombrado. Ele então começa nos contando que é um estudante no segundo ano da faculdade e que havia recém se mudado para o dormitório do campus quando seu amigo o presenteou com seu Nintendo 64 antigo. O console havia sido entregue com um controle amarelado e um cartucho surrado de Super Smash Bros. No entanto, apesar de ter ficado empolgado com a possibilidade de retornar aos jogos da sua infância, o Jade logo ficou entediado, principalmente por possuir apenas uma opção de jogo. E eu até entendo como ele estava se sentindo, eu passei boa parte da minha vida rejogando o Jack 3, e apesar de ainda achar esse jogo simplesmente incrível, eu nem sequer consigo olhar para ele sem ficar enjoado. Cansado de descer o braço nos bots do Smash Bros, o Jade então decide aproveitar o fim de semana para ir até uma pequena venda de garagem que estava acontecendo em um bairro que ficava a 20 minutos do campus, na esperança de conseguir um bom negócio, aproveitando que os responsáveis pelas vendas eram pais que não faziam a menor ideia do que estavam vendendo. E seguindo essa ideia brilhante, ele até conseguiu sair no lucro ao comprar algumas pérolas do 64, como o Pokémon Stadium, o F-Zero, GoldenEye e mais 2 controles pela bagatela de $2. O que, honestamente, é um pouco difícil de acreditar, mas vamos tentar não se prender muito aos detalhes. Após ter feito a feira nas garagens daquela região, o Jade então dirigiu em direção à saída do bairro. Porém, ao dar a volta com o carro na última rua, uma sensação estranha chamou sua atenção para a última casa, que contava com uma das vendas menos convidativas possível. O Jade descreve que havia apenas uma mesa com algumas coisas aleatórias, só que mesmo assim, algo parecia atraí-lo para perto. Parece que alguém precisa urgente de um anjo da guarda. Saindo do carro, o rapaz foi rapidamente cumprimentado por um senhor de idade extremamente bizarro. O Jade não consegue descrever muito bem o que tornava aquele homem tão estranho e desagradável aos olhos, mas pelo que é possível se entender, ele nunca teria saído do carro se não fosse de dia e não houvessem várias pessoas caminhando próximas a ele em uma distância segura. Assim que o homem se aproximou com um sorriso, perguntando educadamente para o Jade o que ele desejava dentre toda aquela pilha de coisas, foi então que o rapaz percebeu que muito provavelmente aquele velho era cego, ao menos do olho esquerdo, já que o mesmo se mantinha sempre vidrado em apenas uma direção. E tentando esconder todo o desconforto daquela conversa, o Jade então comete o erro que pode ser considerado um dos maiores erros da história das creepypastas, que é perguntar se o homem possuía algum videogame velho para vender, o que foi para sua surpresa quando o velho homem respondeu que havia sim algum jogo em uma caixa velha, mas queria precisar de alguns minutinhos para ir buscá-la. Não tendo outra opção, o Jade aceitou aguardar. Após observar aquele homem bizarro mancando para dentro da sua garagem, ele então aproveitou para dar uma olhada nos outros objetos que estavam à venda. Mais especificamente, alguns quadros pintados com manchas, obras que pareciam muito com os famosos testes de Rorschach, que são usados por psiquiatras. E curiosamente, um desses quadros fez o Jade passar pelo mesmo estado de interpretação que os testes causam nas pessoas, principalmente o último quadro. Ele descreve que não havia nada ali além de uma mancha enorme, porém quanto mais ele observava com cuidado, mais aquela mancha parecia assumir uma forma. Parecia um formato de coração, com alguns espinhos adjacentes evidentes. Aquela mancha se parecia muito com a famosa máscara de Majora, e o Jade imaginou que muito possivelmente ele teria a chance de conseguir comprar aquele jogo com um velhote estranho. E por sorte, ou intervenção divina do roteiro, quando o homem retornou com a caixa, o jogo que ele havia trazido consigo era justamente Majora's Mask, porém, em um cartucho claramente bastante usado. Ele tinha cor cinza como qualquer outro cartucho do console, mas ele não apresentava o adesivo padrão. Nada ali parecia demonstrar que se tratava do jogo em questão, além da palavra Majora, que havia sido escrito com caneta permanente no plástico. E se isso não é uma bandeira vermelha indicando para ele não comprar o jogo, eu não sei mais o que é. No entanto, dando o estado do produto, o Jade não pretendia gastar muito dinheiro com aquilo, ainda mais sabendo da possibilidade de que o cartucho não funcionaria, e que talvez aquela pudesse ser uma versão pirateada do jogo original. Porém, como a sorte não joga a favor de ninguém, porque alguém sempre está perdendo, o homem decidiu oferecer aquela maravilha que provavelmente não tinha nada de anormal, completamente de graça.
De acordo com o vendedor, o cartucho havia sido de um garoto que chegou a viver ali há muito tempo atrás. Porém, o Jade estava muito eufórico com a possibilidade de levar aquele jogo incrível para casa absolutamente de graça, e por causa disso não havia prestado muita atenção nos detalhes daquela história esquisita. Aceitando a oferta e agradecendo pelo presente, ele então se despediu do senhor e entrou no seu carro. No caminho de volta para o dormitório, ele então pensou que possivelmente aquele velho havia dito alguma coisa a mais para ele no momento que se despediu. Havia dito um nome, talvez algo como Adeus, Ben. O restante dessa postagem é o que mais apresenta elementos que ficaram fixos na memória cultural das creepypastas, principalmente porque é aqui em que o Jade tem a sua primeira experiência com as coisas estranhas que o jogo começa a apresentar. Ao colocar o cartucho para começar a jogar, o Jade então percebe que já havia um save presente ali. Seja lá quem tivesse usado aquela fita antes dele, já havia coletado boa parte das máscaras e estava bem perto de derrotar todos os chefes. A única identificação presente indicando o provável dono anterior do save era o dito nome Ben, presente ali. O Jade pensou que muito possivelmente o garoto citado pelo senhor havia sido seu neto ou algum parente próximo. Então, por questão de respeito ou simplesmente pressa para jogar, o Jade iniciou seu próprio jogo usando o nome Link, que é a coisa certa a se fazer. Se tu colocar outro nome ao invés de Link, eu sugiro fortemente que tu reveja a forma que tu tá administrando a tua vida, porque isso não é coisa de gente saudável. Continuando a descrição, o Jade conta que apesar das circunstâncias em que o jogo foi encontrado, estava tudo rodando bem normal. Se for excluir alguns pequenos probleminhas aqui e ali que ele acreditou ser apenas alguns bugs causados pela poeira e pelo tempo que o cartucho ficou inutilizado. Havia momentos em que o jogo simplesmente travava por alguns segundos, efeitos de luz apareciam no lugar errado e algumas texturas pareciam faltar. Porém, para acrescentar mais estranheza nessa gameplay esquisitíssima, era o fato de que em todos os diálogos do jogo, os NPCs algumas vezes chamavam Link de Link, porém em outros momentos chamavam ele pelo nome de Ben. O que superficialmente não parecia ser um grande problema, à medida que possivelmente aquilo poderia ser apenas um erro de programação causado pelo save Ben. Então nada mais óbvio do que simplesmente deletar ele e todo o problema seria resolvido, o que na realidade não aconteceu. Por outro lado, ao invés dos NPCs chamarem o jogador pelo nome que ele colocou, havia apenas um espaço em branco em todas as linhas de diálogo. Quase como se o nome usado no save tivesse há tanto tempo ali que já havia se tornado parte do jogo. Não, eu tô só viajando. Não é como se coisas ainda mais estranhas fossem acontecer com ele. Quer dizer, mais coisas estranhas realmente acontecem. E o Jade faz questão de descrever absolutamente tudo com o máximo de detalhes possíveis. Mas eu vou tentar não perder muito tempo aqui, porque muitas coisas acabam não tendo importância nenhuma mais pra frente. Então eu vou ficar só com o que for crucial. Lembrando que se tu quiser se aprofundar com cuidado nessa parte mais literária da história, tu pode procurar os arquivos e transcrições das postagens feitas pelo Jade no 4chan, porque é bem simples de encontrar, e tu nem precisa entrar no 4chan para isso. Com isso explicado, vamos prosseguir. Durante essa gameplay, o Jade descreve ter tentado realizar um bug bastante popular no jogo chamado de Quarto Dia, já que, para quem não sabe, o Majora's Mask inteiro se passa em um intervalo de tempo limitado de 3 dias. E na falta de uma descrição mais detalhada, o Sora costuma caracterizar ele como um RPG de aventura baseado em repeteco que tu volta pro início do primeiro dia usando o musicão top ficando cada vez mais forte antes que a lua gigante caia na Terra. Com isso em mente, assim que o tempo limite começa a terminar, que no caso é a lua, que está cada vez mais perto de cair na Terra, o jogo então mostra uma contagem de tempo para aumentar a tua ansiedade e indicar que tudo deu ruim. Sabendo disso, o glitch do quarto dia basicamente se trata de fazer uma maracutaia de olhar no telescópio do observatório do jogo pouco antes do tempo limite acabar, assim te dando basicamente um dia grátis para completar as quests e coletar os itens necessários. Hoje em dia já foram descobertos outros métodos que geram um efeito parecido, mas por volta de 2009 e 2010, essa era a forma mais popular de provocar esse glitch. O Jade diz ter conseguido realizar a proeza de provocar o glitch na primeira tentativa, porém ao invés de simplesmente conseguir sair do telescópio e prosseguir com a gameplay, o jogo repentinamente transportou o Link para o cenário onde acontece a luta com o chefe final, e logo acima dele, o Jade percebeu que o Skull Kid estava flutuando extremamente próximo ao Link. É claro que ele ficou levemente apreensivo com aquilo, já que nada daquele evento era um erro normal do jogo. Então nada mais óbvio do que simplesmente se levantar e reiniciar o console. Só que pouco antes dele conseguir fazer isso, uma caixa de texto apareceu na tela dizendo: "Você não sabe porquê, mas aparentemente você tinha uma reserva."
Claro que aquilo poderia ser só um diálogo do jogo mostrado em uma área totalmente fora de contexto, mas na cabeça do Jade aquilo se tratava de uma tentativa óbvia do jogo em se comunicar com ele. E alguns poucos segundos depois, outra tela de diálogo apareceu na tela dizendo: ir para o covil do chefe do templo, sim ou não? O Jade demorou alguns belos segundos até se decidir o que ele deveria responder, porém sendo um curioso compulsivo, é óbvio que ele respondeu sim, fazendo com que a tela do jogo ficasse completamente branca por alguns segundos, assim teletransportando o Link para uma versão esquisita da Torre do Relógio. Ali não havia nenhum NPC ou qualquer outro personagem que pudesse indicar ao menos um sinal de vida no ambiente. O Jade descreve o seguinte: a única forma de descrever como eu me sentia era a profunda sensação de depressão. Normalmente não sou uma pessoa deprimida, mas aquilo tudo me fez ter sentimentos que eu nem sabia que existia. Era uma presença distorcida e poderosa que parecia tomar conta de mim. Era o sentimento sinistro de que havia algo que estava me observando. Eu tinha 4 corações e o arco do herói, mas nesse ponto eu já não estava mais considerando o meu avatar no jogo. Sentia que eu estava em perigo na vida real, de alguma forma. Ele diz que de vez em quando podia escutar a risada estranha do vendedor de máscara baixa o suficiente para criar uma sensação paranoica de que ele pudesse estar ouvindo coisas dentro da própria cabeça. Toda a área da cidade do relógio estava anormal, alguns objetos não tinham textura, e a canção de cura tocada de forma revertida ia ficando cada vez mais alta. Em um breve momento, o rosto do vendedor de máscara apareceu cobrindo completamente a tela. O seu sorriso estranho, como se estivesse zombando do medo que o Jade sentia naquele momento, só não era mais perturbador que os sons dos gritos do Skull Kid, que conseguiam ser mais altos que a própria música. É justamente nesse momento aqui que um dos personagens mais populares dessa história é descrito pela primeira vez, o Link Statue, que basicamente se tornou o símbolo principal da creepypasta. Ele aparece logo após o rosto do vendedor desaparecer e basicamente se comportava da mesma forma que os Bulls do Super Mario World, que no caso apenas se aproximam do jogador no momento que eles estão no seu campo de visão. De vez em quando, de forma aleatória, a estátua aparecia atrás de mim, como se estivesse me perseguindo ou me assombrando. E nisso o Jade não estava enganado. Ele chega a tentar atacar a estátua com todas as armas disponíveis naquele momento, tentou usar os obstáculos do cenário para se afastar o máximo possível, tentou até mesmo clipar nas paredes, mas absolutamente nada dava certo. A estátua não parava por nada e continuava a segui-lo. Já não temendo mais a situação à medida que até eu ficaria sem paciência por estar sendo perseguido por uma estátua com expressão estranha por tanto tempo, dessa forma ele apenas esperou e se entregou ao destino inevitável de ser tocado pela entidade, o que acabou não dando em nada. A estátua estava simplesmente seguindo o Jade sem nenhum propósito muito óbvio. E assim a gente entra justamente no famosíssimo Day 4, que é o vídeo postado pelo próprio Jade na postagem e que se trata da gravação dos momentos finais da experiência vivida por ele durante essa gameplay. Nos segundos iniciais da gravação a gente pode ver a estátua do Link parada ao longe, muito provavelmente virada para o outro lado, pois está no campo de visão da câmera do jogador e impossibilitada de se mover. O Jade então move o Link para a área oeste da cidade do relógio, onde a gente pode ver logo de cara um dos grandes bugs causados pela entidade no jogo, que é a completa falta de textura em algumas áreas meio importantes do cenário, como o próprio chão. O chão é importante, né? A canção de cura em modo reverso começa a tocar durante o caminho até a escola do espadachim, onde novamente a estátua se teletransporta em perseguição ao jogador, justamente em uma sala sem saída. Ali o Jade tenta atacar para ver se consegue causar algum efeito, mas a estátua não parece ser afetada. Por outro lado, algo bizarrinho rola logo em seguida. Visivelmente assustado, como ele realmente deveria estar, o Jade logo move o Link rapidamente para fora do prédio e é teletransportado para um corredor curto que o guia diretamente para um templo. Isso é claro sem deixar de ser perseguido pelo seu novo amiguinho especial, que parece tentar se aproximar com cada vez mais constância no caminho para fora do local. Logo após sair diretamente em outra área da cidade e sendo logo interrompido pelo fim forçado do dia, o jogo então teletransporta ele novamente para a Torre do Relógio com o nosso querido Skull Kid voando sem fazer nada muito anormal. Então, bom, nada mais justo do que tacar uma flecha no rapaz, né não? Ele repete o ataque algumas vezes, o que força o Skull Kid a ter uma reação, isso é
antes da entidade dentro do jogo decidir retalhar. A tela fica completamente preta logo após a última morte, e então o jogo retorna para a tela inicial, revelando assim para o Jade que o nome do seu save havia mudado absolutamente sozinho, tendo agora o nome de Your Turn, ou Sua Vez, o que foi o estalo definitivo na cabeça do Jade para fazer ele perceber que seja lá o que tivesse dentro do jogo, não só estava fazendo ele ter alguns bugs esquisitos, como também possuía consciência e estava tentando se comunicar. Onde a gente já viu isso, né? Dessa forma, após desligar o console, ele chamou seu colega de quarto para ir até a casa do velho que o vendeu aquele cartucho. Porém, quando os dois chegaram onde ele morava, a casa já estava completamente abandonada, apenas com uma placa de vende-se posicionada no jardim da frente. Sem nenhuma outra opção, os dois voltaram para o dormitório. Foi após esse evento que o Jade decidiu publicar o vídeo da gravação no canal do YouTube que ele havia criado, e nesse contexto ele também decidiu pedir algum aconselhamento da galera do fórum com a postagem que ele escreveu, e lá ele lamenta por ter tido a ideia de gravar a gameplay só no final, e eu também lamento, porque deve ter sido um saco editar a primeira parte desse vídeo sem ter tido alguma referência visual. No dia seguinte, após essa postagem, o Jade novamente foi ao fórum e atualizou a galera com mais algumas informações do que havia ocorrido. Após ter ido dormir naquela noite, ele havia sido perturbado com um sonho envolvendo a dita estátua do Lamento do Vazio. Ela o perseguia de um canto a outro, assim como fazia dentro do jogo. Porém, no sonho, ele por algum motivo a chamava pelo nome de Ben. Mas, então, quem exatamente é o Ben? Foi possivelmente por querer ter essas informações assim como a gente, ele acabou voltando mais uma vez no bairro para ver se ele conseguia falar com alguém que conhecesse aquele velho, ou ao menos soubesse alguma coisa que fosse útil. E assim ele conseguiu a sorte grande. Tudo bem que o velho não apareceu misteriosamente de volta na casa, porém por outro lado, um dos vizinhos que moravam próximo à área acabou contando para ele algumas coisinhas bem interessantes e importantes. De acordo com o homem, o senhor que morava naquela casa nunca se casou e, por causa disso, provavelmente nunca teve filhos ou netos que pudessem visitá-lo, tornando assim impossível que aquele velho e esse garoto chamado Ben pudessem ter alguma relação familiar. No entanto, esse nome fazia referência a outra história que havia acontecido 8 anos antes de todos esses eventos. O homem contou que no dia 23 de abril de 2002 aconteceu um acidente fatal envolvendo um garoto chamado Ben. O homem se recusou a entrar em mais detalhes, muito possivelmente em respeito aos familiares. Mas acho que nem precisa, né? Eu acho que a gente já tem dicas o suficiente de que a gente está lidando com um cartucho de videogame assombrado por um fantasma. Quer dizer, esse é literalmente o nome desse primeiro capítulo da história, que eu tô querendo enganar. Nisso a gente cai na segunda gameplay gravada pelo Jade no vídeo chamado Ben. Logo de cara é fácil perceber que o Jade hesita durante alguns segundos antes de selecionar o save do Ben. Aquele mesmo que ele havia deletado antes de toda essa loucura começar a acontecer. O jogo então se inicia no templo da Torre de Pedra, porém é claro com o nome alterado apenas para Stone, em uma grafia um tanto estranha. Tudo bem, estranha, mas não tão estranha quanto a forma com que o Link é apresentado. A parte superior do seu corpo aparece tremendo para o lado direito, e a expressão do seu rosto é apresentada de uma forma bizarra, talvez?
Bom, uma caixa de texto aparece falando algumas coisas sem sentido, mas logo o Jade é capaz de mover essa atrocidade da natureza pelo cenário sem grandes problemas. Essa parte inteira da gravação é toda acompanhada por alguns sons estranhos que se repetem ao fundo. A gente até que é capaz de escutar parte da trilha sonora original, porém é tudo tão caótico e anormal que é impossível não se sentir ao menos desconfortável nesse primeiro momento. E com isso, seguindo o mesmo modus operandi de antes, o jogo teletransporta o Link para outra região completamente diferente, fora de contexto, que no caso seria a cena onde o Link consegue voltar no tempo pela primeira vez e percebe que tudo tá normal. Porém, aqui na gravação não há NPCs na cidade e as caixas de texto continuam bastante quebradas. Após a cutscene terminar, o Didi até tenta mover o Link pelo cenário, porém a câmera fica presa no interior da torre do relógio, forçando ele a entrar no local. Mais um teletransporte, e dessa vez o Link já estava em sua forma humana nos campos de Termina. O Jade move o Link pelo cenário completamente vazio como de costume. Isso é, até ele avistar um pequeno grupo de personagens ao lado esquerdo do mapa. Ali o Jade observa os 3 personagens mais queridos e amigáveis dessa história. O Vendedor de Máscara, a estátua do Link e o Skull Kid. Os 3 parados em posições relativamente estranhas. Sem ter muito o que fazer, ele então pega a ocarina para tocar a canção de cura em frente ao Vendedor de Máscara. Não faz muito sentido, mas essa ação acaba resultando em uma coisinha bem interessante. Mais um teletransporte, e dessa vez o Link, agora na forma de Zora, é colocado na Baía do Grande Templo. Assim ele começa a perambular pelo local até enfim encontrar a Epona à distância, bem próxima à água em um ângulo curioso, quase como se ela quisesse tentando apontar alguma coisa escondida no fundo da praia. E bom, de fato havia assim algo ali, uma estátua do Link que repentinamente é coberta por uma luz de fonte misteriosa. Sim, o Ben dentro do jogo já estava movendo as cordas e manipulando o jogo para assustar o pobre Jade. Para quem não é muito familiar com a lore do universo de The Legend of Zelda, existem diversas espécies místicas que possuem características próprias, como os Hylians, que possuem semelhanças bem grandes com nós humanos, tirando as orelhas pontudas, os Gorons, que são os gordinhos gente boa que curtem algumas pedras, e até mesmo os Zoras, que, de forma simples, são uma espécie primordialmente aquática, como peixes bípedes civilizados. Com isso em mente, sabendo que os Zoras literalmente respiram debaixo d'água, fica claro que a morte do Link por afogamento se trata de uma intervenção forçada causada pelo Ben. Após a animação de morte acontecer, o jogo simplesmente reinicia, sem nem dar a chance para o Jade tentar novamente. Dessa forma, a gravação termina e o Jade descreve o seguinte: a tela de pressão Start estava diante de mim. Eu sabia que o único motivo para eu estar ali era porque os save files haviam mudado mais uma vez. Eu respirei fundo, pressionei o botão Start e eu estava certo. Os novos arquivos me falaram sobre o Ben. Agora faria sentido porque da estátua ter aparecido pela primeira vez na piscina da lavanderia. Os 2 saves haviam me contado seu destino. Como eu já suspeitava, o Ben havia morrido, havia se afogado. O jogo obviamente não acabou por ali. Ele fica me provocando com novos nomes de arquivos. Ele quer que eu continue jogando, ele quer que eu vá mais longe, mas eu cansei dessa merda. Eu não vou mais tocar nesses arquivos. Isso já tá horrível o suficiente. Eu nem sequer acredito em coisa paranormal. Por que alguém me enviaria essas mensagens? Alguns de vocês devem estar me achando um medroso, mas vocês não podem imaginar como isso é desgastante emocionalmente.
Uma coisa é ver essas gravações e ler o que eu tô escrevendo, outra coisa é você tá tocando no cartucho, um jogo tentando falar com você e te afetar pessoalmente. Sim, a gente não tá nem perto de terminar. Eu não tenho plena noção do tempo exato desse vídeo, mas eu tenho certeza que ele já tá longo o suficiente. Essas duas postagens tecnicamente marcam apenas a metade do primeiro arco dessa história que em breve se tornaria um ARG. E quer saber, eu entendo perfeitamente o porquê desse arco ter ficado marcado na mente das pessoas até hoje. Quer dizer, é só comparar o estilo narrativo presente nessas descrições com outras creepypastas que também foram criadas na época, como o Jeff the Killer ou o próprio Slenderman. O Jay do Zebo não só conseguiu criar uma narrativa que, apesar de possuir algumas falhas, já que nada é perfeito, ainda adquire ainda mais força quando é acompanhada pelas gravações feitas por ele, demanda um mínimo de esforço para modificar o marrom e tornar ela tão quebrada e estranha como a que ele nos apresenta. Não importa que o conceito dessa história tenha ficado batido, quem pode confirmar que não foi essa história que inspirou a criação de outras séries igualmente muito boas, como o aclamado Petscop ou até mesmo o Mario 64 Beta Archives. De qualquer forma, eu fico feliz por poder estar cobrindo uma das séries que me introduziram aos temas que hoje são o foco principal do canal. E eu realmente espero que a gente consiga chegar até o final disso tudo e entender até onde essa simples história de jogo possuído vai nos levar. Então, eu acho que eu acabei falando tudo que eu queria falar aqui nos avisos aí nesse discurso final. Mas só pra confirmar algumas coisinhas, sim, eu pretendo fazer uma série desses vídeos, já que é uma história muito longa, como eu falei várias vezes aí nesse vídeo. Esse ARG começou só com essa creepypasta lá em 2010 e ela tá rolando até hoje. Então, tipo, não é como se tivesse continuado sendo só uma historinha pra assustar criança. Tem muita coisa interessante. E como eu já disse também, a gente ainda nem tá perto de chegar no ARG, que é o ponto principal dessa série de vídeos. De qualquer forma, eu espero que esse vídeo tenha servido para reintroduzir muita gente que tá afastada dessa história há muito tempo e sirva para apresentar pra galera que não conhecia, o que eu acho muito difícil, porque é uma história muito popular. Antes da gente terminar, eu queria agradecer profundamente aos membros do canal. Muito obrigado mesmo. Eu não sei quem entrou, não sei quem saiu, mas muito obrigado mesmo. Vocês são muito queridos pela gente. Queria agradecer também a galera que assistiu o vídeo até o final e que atura me ouvir falar aqui nesses segundos finais de todos os vídeos. Tenham um feliz 2022. Eu sou o Thales do Pombo Atômico e a gente se vê na semana que vem.